situação do ambulatório do Hospital Getúlio Vargas, que tem uma fila com mais de 2.000 pessoas à espera de uma data para a realização de uma cirurgia ortopédica. Para tentar amenizar a fila, a direção vai aumentar o número de cirurgias por mês. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a enfermeira Clara Leal, que é a diretora do Hospital Getúlio Vargas. Clara, bom dia. Obrigada pela presença aqui mais uma vez. E a gente conversava aqui, a doutora Clara me dizia, olha, Nádia, há pessoas que estão há 3 anos esperando para realizar uma cirurgia ortopédica. Impressionante essa informação, doutora Clara. Eu imagino que o seu desespero, a sua angústia para tentar resolver um problema desse tamanho. Não é fácil, Nádia, porque a gente conhece a situação da urgência, né, que é uma situação um tanto deprimente, mas, por outro lado, o ambulatório não é diferente. Quando nós falamos aqui de 2.000 pessoas, é na fila da ortopedia, né? Só ortopedia. É claro que é a maior fila que nós temos para cirurgia eletiva, mas nós temos fila nas outras áreas também, na oftalmologia, na otorrino, na cirurgia abdominal, etc. Agora, a ortopedia é a maior fila com um pouco mais de 2.000 pessoas e, como eu falei para você, gente aguardando há mais de 3 anos e não conseguiu ser operado. Porque a fila ela anda lentamente, porque muitas vezes uma só pessoa precisa fazer 3, 4 procedimentos. Por que a situação chegou a esse ponto, doutora Clara? Na verdade, eu entendo que cresceu muito a questão dos acidentes, principalmente motociclístico, que terminam resultando em fratura de extremidade, né? E, por outro lado, nós ficamos com poucos serviços para dar conta dessa demanda. Porque na parte do ambulatório, que é depois que o doente sai da urgência, ficou durante muito tempo só o Hospital Getúlio Vargas fazendo. Veja bem, nosso esforço no momento, Nádia, é a gente aumentar esse número de cirurgias para tentar reduzir esse tempo de espera. Mas nós sabemos que um hospital só nunca vai dar conta disso. E o HPM dá um suporte já para algumas cirurgias de urgência, especialmente. O Hospital Infantil dá o suporte para as crianças. O Hospital Universitário está começando a entrar um pouquinho também, mas ainda de forma muito tímida, muito lenta. Então, para acelerar essa fila, a senhora disse tentar realizar, aumentar o calendário, colocar mais pessoas para serem operadas, colocar mais médicos, mas a estrutura é a mesma. Então, a senhora acha que vai dar conta de conseguir agilizar isso? Veja bem, eu acho que a gente vai conseguir minorar, né? Vai conseguir minimizar. Porque também a gente tem que pensar assim, um hospital só não dá conta, mas mesmo esse não está ainda com sua capacidade física instalada toda à disposição da população. Então, nós precisamos colocar o Getúlio Vargas para cumprir efetivamente seu papel. Depois dele cumprir o seu papel todo, não dá conta, mas aí a gente tem que mostrar. Agora, hoje, a gente ainda não está com essa capacidade toda preenchida. E ainda há casos de pessoas que fazem 1, 2 e esperam por mais cirurgias. Ah, sim, com certeza. Às vezes, o mesmo paciente faz 4 cirurgias. Aí, veja, nós já iniciamos um 3º turno no centro cirúrgico, que é esse turno noturno. Claro que nós iniciamos há 15 dias, mas ainda lentamente, né? Porque tudo é necessário um período de adaptação. Os profissionais, por sua vez, eles já são sobrecarregados, porque eles continuam trabalhando normalmente durante o dia. E criamos mais um outro turno, né? E estamos organizando a parte de mutirões ortopédicos. A gente estando com esse 3º turno, que é o noturno, e mais os mutirões, a nossa expectativa é que a gente consiga fazer a mais por mês, uma média de 150 a 160 cirurgias. A mais. Hoje são feitas quantas? Hoje o Hospital Getúlio Vargas faz uma média de 850 cirurgias, pegando todas as áreas, né? Dessas, em torno de 160 são ortopédicas. Então, 150 a mais. 150 a mais ortopédica. Para a gente chegar a pelo menos 300 cirurgias ortopédicas por mês. Mas um outro dado, Nádia, é assim, na fila da ortopedia, dessas 2.000 pessoas, 600 precisam fazer uma cirurgia que é chamada transporte ósseo com alongamento. Só é feita no Hospital Getúlio Vargas. E nós só temos aqui no Hospital Getúlio Vargas um médico qualificado para fazer. Então, 600 pessoas esperando por ele. Por ele, entendeu? Por ele, porque assim, é uma área que nem todos
se qualificaram para fazer esse tipo de procedimento. E que esse paciente é o que demanda o maior número de procedimentos. A senhora falou que os profissionais estão sobrecarregados. E como fica a situação, já que o Ministério Público, essa semana, inclusive, noticiou que enviará, não sei se a senhora já recebeu a notificação ou a recomendação do Ministério Público, que questiona a produtividade dos médicos do HGV. Então, nós já recebemos, e é uma verdade, só que a gente precisa, até para não ser injusta com a categoria, colocar o seguinte: em todo grupo, nós temos alguns profissionais que não são tão comprometidos, né? O Getúlio Vargas não é diferente. Então, nós temos alguns colegas médicos que não têm esse compromisso e, portanto, não cumprem as metas estabelecidas. Mas nós não podemos generalizar, porque isso não é a totalidade. Nós temos muitos médicos que fazem a meta e outros que fazem além da meta. E aí agora, diante dessa recomendação do Ministério Público, o HGV vai tomar que providências? Veja bem, o Ministério Público está nos recomendando, dentre outras medidas, a gente instaurar processo administrativo disciplinar. Nós somos totalmente favoráveis, porque nós entendemos que é uma forma de apurar, dar oportunidade a que cada profissional se justifique. Sim. Se ele tem a justificativa de não cumprir, tudo bem, porque nem sempre, quando ele não cumpre a meta, o problema ou a responsabilidade é dele. Muita responsabilidade é do sistema. Por exemplo, quantas cirurgias, até mesmo ortopédica, são canceladas porque não temos vaga em UTI? Isso não é porque o médico não está lá para operar. Isso acontece inúmeras vezes. Né? Okay. Aqui o Valério, lá do Santa Clara, disse que tem um amigo que está na fila de espera de uma cirurgia ortopédica há 1 ano. Tá, é mais um caso que a gente registra aqui. Eu queria agradecer a enfermeira Clara Leal, que é diretora do Hospital Getúlio Vargas e que tem um grande desafio pela frente. Desejar boa sorte para a senhora. Muito obrigada pela entrevista.